Olá, tudo bem? Estamos chegando, Sem Tabus, acontecendo agora, ao vivo. E nós aqui muito felizes, como sempre, por ter você aí do outro lado, na companhia, ligado. Eu fico cada vez mais surpresa com o alcance do nosso programa. Eu fico cada vez mais surpresa com a repercussão que ele produz. Obviamente que em tudo na vida, em todos os assuntos, nós vamos ter pessoas que acham necessário e outros que vão achar desnecessário, em qualquer situação. Alguém vai achar, do seu ponto de vista, aquilo que ela acredita ser fundamental para acreditar e manter-se com sua filosofia, com seu modo de enxergar a vida. E nós devemos então estar ensinados e educados pelo Espírito de Deus a nos respeitarmos apesar das diferenças. No entanto, uma coisa que fique sempre muito clara perante nós é que os princípios e os valores jamais devem ser corrompidos, apesar dos pontos de vista diferentes. E o que nós mantemos aqui no Sem Tabus é aquilo que nós consideramos ter aprendido a partir da Palavra de Deus e pela condução do Espírito Santo. Não pelo que nós achamos, não do alto do nosso conhecimento, não do alto da nossa certeza de que estamos fazendo algo simplesmente porque consideramos ser bom, mas pelo que resultado que Ele nos traz a partir de vidas sendo transformadas, a partir de um ponto muito específico da vida humana que muitas vezes é desconsiderada, inclusive por homens e mulheres que acreditam conhecer a palavra de Deus. Portanto, numa área tão sensível, delicada como é a sexualidade, como é a sexualidade mais íntima, não aquela declarada nas piadas, não aquela trazida à tona em páginas de revistas, não aquela exposta nas bancas ou na internet, nos lugares mais escondidos ou expostos deliberadamente, como temos visto hoje, o monstro da pornografia aproximando-se das famílias e esganando, matando, sufocando jovens, crianças, adolescentes, homens casados, mulheres, e as pessoas apenas dizem: oh, o mundo está muito mal e caminhando para o fim. Mais do que reconhecermos que o mundo caminha para o fim e de que cada vez mais levantam-se escarnecedores para zombar e brincar daquilo que significa a palavra de Deus no que se refere a ser santo, nós estamos aqui olhando de um outro prisma. E como diz este programa desde o início da sua veiculação, da proposta que ele tem, é sem tabus, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Mas não é qualquer sexo. E repito, não é o sexo da piada, não é o sexo da brincadeira, não é o sexo de um recorte fora do seu contexto. É muito simples pegar uma frase, um texto, uma imagem, um momento fora de um contexto e olhá-lo e dizê-lo: olha, não deveria ter sido dito. Assim fica fácil. Mas sente aqui, vamos juntos conversar, vamos ouvir do começo ao fim e desde o primeiro programa até o dia em que ele permaneça no ar, e isto pertence ao Senhor determinar. Saiba de uma coisa, a nossa linha editorial é esta: sem tabus, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. E sexo, incluindo inclusive falar dos órgãos genitais, porque se faz sexo entre órgãos genitais. E não tema ser escandaloso, porque tudo isto, toda esta linguagem, tem base na palavra de Deus. A santidade do sexo é a nossa conversa hoje, aqui pela Novo Tempo, numa cadeia de rádio e televisão, transmitido para o Brasil e para o mundo, via internet também, e chegando ao seu coração, tão único, tão especial, porque Deus fez você por completo, da cabeça aos pés. Louvado seja Deus pelo crescimento, pela audiência, pelo alcance dentro e fora das igrejas. E por onde quer que este programa chegue, que alcance vidas. E apesar da grande notoriedade ganha na mídia, numa mídia maior neste início de semana, você não tem ideia do número de pessoas que está entrando em contato agora com a Novo Tempo, que está descobrindo agora a Novo Tempo, a existência de um canal de televisão religioso, com pastores, com líderes religiosos, com homens e mulheres tementes e servos de Deus, que têm a coragem de falar de sexo
com simplicidade, com delicadeza, nos detalhes, na forma, no contexto e na expressão de amor do nosso Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você contribui com o crescimento e o valor do Sem Tabus. E quem traz ainda mais valor aos nossos programas são os nossos convidados da maior competência, que não são apenas palestrantes de final de semana em ambientes pequenos ou igrejas em lugares tão pequenos que você possa imaginar de onde veio. Por que está ali? Está aqui porque Deus chamou, porque Deus fez. E uma destas grandes profissionais que nós temos como colaboradoras, que deixa a família, o seu dia a dia e vem aqui colaborar com a gente. Entre tantos nomes que passam pelos meus programas, que são amados do meu coração porque me ajudam, me ensinam e contribuem com a sua felicidade, eu tenho Isabel Passos, uma serva do Deus Altíssimo, conhecedora da psicologia, conhecedora da terapia de família, mas acima de tudo conhecedora da palavra de Deus. Isabel, bem-vinda, prazer tê-la aqui comigo de novo. Que Deus te abençoe. Amém. Eu realmente estou muito alegre por estar aqui hoje e nesse contexto tão especial, para reafirmarmos tudo que foi dito, sem retirarmos uma palavra sequer. Reafirmar de que nós cremos na palavra de Deus como um guia, de que nós não temos um outro parâmetro para pensar na sexualidade que não seja esta palavra, e que ela nos autoriza a falar com tranquilidade, com liberdade sobre isso, a entender que nós fomos pensados, nós somos seres sexuais, e que somos seres sexuais porque Deus nos criou seres sexuais. E precisamos nos apropriar dessa sexualidade. Precisamos nos apropriar dessa natureza que Deus nos deu. E com tranquilidade, com santidade, com pureza, com alegria e com bom humor. Porque sexo sempre será uma grande brincadeira. Uma grande brincadeira. Você vai encontrar a Bíblia falando de Rebeca e Isaac, e se refere a Rebeca e Isaac como a brincadeira de Rebeca e Isaac. A brincadeira é que Isaac e Rebeca estavam fazendo sexo, porque sexo é brincar com o outro. E é brincar com responsabilidade. Com responsabilidade, com pureza, com respeito. A Bíblia diz que é se deleitar com a mulher da sua juventude. É se deleitar. A palavra deleite vem de alegria, de se regozijar, de prazer mesmo. E é disso que nós iremos falar. E eu quero iniciar falando, usando um texto que eu gosto muito, muito mesmo. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De você saber que Deus tem algo que é muito especial. De você entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele. Se até hoje a tua compreensão sobre sexualidade, ela está pervertida, ela está secularizada, ela está distorcida, procure renovar a sua mente e aprender sobre isso, viver essa sexualidade conforme a vontade de Deus e ser feliz, porque Deus pensou o homem e a mulher para ser feliz. E a felicidade humana passa pelo prazer sexual. E sabe que isso calha muito bem para os nossos jovens, os meninos, as meninas, os solteiros, para quem a gente sempre está orientando, não se envolva sexualmente, não é hora ainda, não é tempo ainda. É justamente porque é num plano tão amplo quanto Deus fez para nós e nos conduz para que caminhemos pelo plano dele, de maneira que isso volte para nós como bênção e glória, é que nós estamos falando para você com sexo assim, com esta clareza. Então, enquanto jovem, solteiro, menino e menina, a palavra de Deus diz, não, ainda é tempo. E isso te faz preparar-se para a tua sexualidade de modo
pleno e bonito, como diz a palavra de Deus. E às vezes nos escandalizamos em falar de sexo, e às vezes nos escandalizamos, e olha, eu digo talvez a partir daquilo que inclusive eu viva pessoalmente, de que num dado momento da minha história, como profissional de comunicação, eu não comecei em comunicação ontem, eu não estou começando agora e descobrindo esse universo da comunicação e ficando assim atormentada com algo que explode na vida das pessoas, na casa das pessoas e que nos deixam atormentados porque sai da nossa mão uma informação e cai lá e a gente não sabe o resultado, a repercussão que ela vai ter. Mas no meu tempo, enquanto crescendo profissionalmente, eu digo crescendo profissionalmente, ou seja, não estamos no nível porque o Senhor sempre nos quer levar à excelência em todos os aspectos da nossa existência, mas a partir de mim, enquanto profissional, eu jamais me imaginei num programa de televisão falando abertamente sobre sexo. É um aprendizado, sim, é um crescimento, sim, mas antes de tudo, uma disposição em aprender, em querer colocar-se. Imagine que eu tenho uma filha adolescente, com 17 anos de idade. E eu preciso administrar, sentar com a minha filha e assistir um programa com uma naturalidade que o tema pede, porque eu quero que a minha filha enxergue, como sempre eu quis, que ela enxergue a sexualidade para o tempo certo, para o momento certo, como uma dádiva que será entregue para ela. Então, essa coisa de nós nos depararmos com os tabus, e o nome do meu programa, do nosso programa é Sem Tabus, nós temos os nossos tabus. Então, enquanto nós resistirmos a nos aproximarmos e quebrarmos esses tabus para o nosso bem, estaremos perdendo, mas nós estamos ganhando quando nós passamos a olhar de maneira diferenciada para a sexualidade como sendo este presente de Deus, em todas as fases da vida. Então, Darlene, tem um texto no Salmo 8, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Eu acho que o salmista cometeu um pequeno engano. Ai, agora você vai corrigir o salmista. Eu acho que eu vou fazer uma correção em Davi, porque Davi se esqueceu de fazer uma exclusão aqui, quando ele diz que o homem de glória e honra foi coroado. Ele deveria ter colocado aqui, já que as pessoas lidam com tanta dificuldade com uma parte do seu corpo, eu acho que aqui deveria estar escrito assim, olha, foi coroado de glória e honra, mas só uma parte do teu corpo, tem um pedacinho dele que não. Né? Essa parte assim que fica próximo das pernas, no caso do homem, o pênis, a vagina, né? Essa parte aí não foi coroado de glória e de honra. Não olhe isso aí como como revelador da glória de Deus, do poder criador de Deus. Isso aí não faz parte. Isso aí revela outra coisa, revela o sujo, revela o pecaminoso, revela o distorcido. Então, isso aí não faz parte da criação de Deus. E eu quero dizer claramente para quem nos vê nessa noite, que o pênis e a vagina foram obras de arte, saídas diretamente das mãos de Deus. Não saiu de outro lugar. Ele fez cada detalhe, da mesma forma, do jeito que eu expliquei da vez passada. Não tem diferença. Deus fez cada detalhe, cada voltinha, cada dobrinha, dando a cada homem e a cada mulher uma forma diferente, porque cada um tem de um jeito, não é? Cada um tem a sua forma, o seu formato, mas veio das mãos de Deus. E cada vez que você, homem, que você, mulher, contemplar o seu corpo nu, dobre o seu joelho diante de Deus e agradeça pelo corpo que Deus te deu. Por cada parte que você recebeu, porque você recebeu das mãos dele. E que bom que ele é saudável, que bom que tudo funciona, que bom que isso foi criado, porque isso te dá prazer, isso te dá o direito de desfrutar um prazer e uma intimidade que é tão profunda, que Deus só compara, a única relação que Deus usa para comparar o amor dele e a relação dele com a igreja é a relação entre marido e mulher. Porque é a única que desfruta de tão profunda intimidade.
Por que será que Deus não se utilizou do amor maternal? Né? Foi bom você perguntar isso. Mãe, filho, pai, filho. É tão bonita. Afinal de contas, nós sempre dizemos que não existe amor como o amor de mãe. E talvez seja verdadeiro. Mas por quê? Por que o Senhor se apresenta como noivo que vem buscar a sua noiva? O que existe de tão extraordinário no casamento, no ato conjugal? O que será que existe? Darleide, se a relação mais importante na família fosse a relação mãe e filho, Deus não teria criado Adão e Eva, Deus teria criado Eva e um filho. Mas Deus fez questão de deixar a mensagem que a relação mais importante na relação familiar é a relação conjugal. E por isso o primeiro trabalho dele foi criar um homem e uma mulher e casar eles. E realizar o casamento deles. Fazer com que eles se unissem sexualmente. As pessoas iniciam a sua vida um homem e uma mulher e terminam a vida um homem e uma mulher. E um outro aspecto é que quando a mulher gesta e ela vai dar à luz a essa criança, algo maravilhoso Deus fez. A criança é ligada pelo cordão umbilical na mãe. Se na hora que essa criança nasce, esse cordão não for cortado, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai morrer. Porque ela precisa ser rompida. Ela precisa ser rompida. E o corte do cordão umbilical indica que essa relação não é profunda. Tem um tempo. Tem um tempo, Vamos ela é colocar temporária. entre aspas, tem uma validade. Tem uma validade. Tem muito mais para aprendermos, para crescermos juntos. E você colabora com a gente quando você escreve aqui para a gente. Pode mandar e-mail semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com. E pode também twittar para a gente, que é bem rápido, bem fácil. E o nosso endereço é Sem Tabus, NT Sem Tabus, @NT Sem Tabus. Bem rapidinho, nosso intervalo, já estamos de volta, felizes demais com sua companhia. Acorda aí, fica com a gente, porque está bom demais hoje, como sempre, o Sem Tabus, sem medo e sem vergonha de falar de sexo. Até já. E vamos mandar abraços, que eu amo falar com você aí de casa, abraçar você aí de casa que nos acompanha. Às vezes não está ouvindo em casa, está no trabalho, está em algum outro lugar, está sozinho, está acompanhado, mas que bom que está aqui com a gente, então está bem acompanhado. Nós estamos com a Luciana Regina, um beijo para você, Luciana, ela diz ligada no Sem Tabus, programa abençoado, boa noite, Darleide Alves, e Isabel. Muito bom. Valquíria, querida Darleide, obrigada por abordar o tema com tanta clareza, juntamente com a equipe, minha equipe querida, sempre também participando aqui com a gente. Eu falava para ele antes de começar o programa hoje, cada take, cada momento em que eles se posicionam e trabalham para que você tenha esta imagem, para que você veja no vídeo que vê, ou você aí de casa ouça o que está ouvindo, é porque tem um grupo de pessoas trabalhando junto, e eu posso dizer para você que o programa Sem Tabus é um sucesso de audiência na Novo Tempo, é um sucesso de audiência na internet, mas não porque eu estou falando com uma pessoa aqui do meu lado que tem o conteúdo que tenho e todos eles que vêm aqui o têm, mas porque tem uma equipe que gosta de fazer o Sem Tabus, que tem uma equipe que ri junto, que brinca junto, que considera estar fazendo um programa de alto nível neste horário, não para mim, nem para eles, é para você aí, é para você. Que Deus te abençoe e obrigada pelo carinho. E ainda tem o Givaldo nos acompanhando lá de Alagoas. Givaldo, muito obrigada pelo carinho. Ele diz ligadaço no Sem Tabus. Muito obrigada por você. Gugas, acompanhando aqui o programa, um parceiro. Valeu demais pelo carinho. O Neemias sempre divulgando o nosso programa. A Eide, lá de Porto Alegre. O José Oliveira, José Mendes, o nosso amado Zeca. Beijo para você e para Simone. Muito bom. Tanta gente querida, o Quênio também, pastor Quênio, quero te ver aqui, volta aqui com a gente. Muito bom ter você na companhia. Diego Monteiro, um abraço. Tem abraço para mandar hoje, mas assim, é aquele abraço especial. A Isabel Passos, hoje, completa 20 anos de casada. E tem uma mensagem bonita do coração para o seu príncipe. Então, tenho sim, eu quero realmente falar o coração do meu marido hoje. Há 20 anos atrás, dia 21 de março de 1993, nós decidimos diante de Deus cuidar um do outro.
Bendito seja Deus que pessoalmente nos uniu. Muito obrigado por tua fidelidade. Muito obrigado por ser um exemplo digno de ser seguido como marido, pai e como cristão para os nossos filhos. Por tua dedicação, por dar o melhor de você para mim, por acreditar em mim às vezes até mais do que eu e fazer tanto esforço para me ver dando o melhor de mim para o mundo. Por me suportar e me amar tão profundamente em momentos tão difíceis como nenhum outro ser humano seria capaz de fazê-lo. Por ter aceitado o convite de Deus para me acompanhar neste ministério que só faz sentido por conta da tua existência e da existência de nossos filhos. Por ser este homem de Deus que em muitas madrugadas ajoelha ao lado do nosso leito e do leito dos nossos filhos para por nós interceder como um sacerdote de Deus. Eu te amo e quero viver a eternidade contigo e desfrutar o céu na tua companhia. E encerro dizendo, nestes anos todos, nunca podaste as minhas asas para ser livre como Deus me criou, ao contrário. Por isso, livremente pude escolher me agarrar ainda mais a você. Obrigado por ter dado a mim mais da metade da sua vida. Deus te abençoe e continue te guardando só para mim, pois ao criar-te, Ele certamente pensou em mim. Que lindo. Que Deus te abençoe. Eu sei que você está olhando para mim aí agora. E eu sinceramente desejo chegar em casa amanhã para poder te dar um abraço bem grande. Um feliz dia de aniversário de casamento. E ele me pediu que mandasse um abraço para o pessoal do Acre, né, que nos recebeu no final de semana passado. E que foi muito gostoso estar com esse grupo de casais lá no Acre. Eu vou fazer a brincadeira agora, queridos acreanos, mas é com muito carinho. Eu descobri que o Acre existe. Não é? Então, foi muito bom estar com vocês aí. E, de um modo todo especial, eu quero mandar um abraço para Marco, para a Bárbara, para o Cláudio, para a Adriana. Um beijo para vocês e muito obrigada. Muito bom ter amigos e passar abençoando por lugares diversos nesse Brasil. Vamos continuar a nossa conversa. Vamos falar voltar a falar em sexualidade. Isabel, às vezes nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Ser santo exclui a possibilidade de ser feliz sexualmente. Temos mulheres que escrevem para nós, não pensem que nós criamos situações. As situações existem e chegam até nós por meio dos próprios personagens. E mulheres que dizem assim, Darleide, no dia em que eu faço sexo, eu não considero ter parte nos serviços religiosos, por exemplo. Maridos que vão dizer a mesma coisa, porque eles estão num caminho, num processo de santidade. E santidade pede a mim um processo de fechar, o meu semblante ser carregado, a minha dificuldade de lidar com o sexo, por exemplo, porque eu estou então querendo fazer casamento entre o que é carnal e o que é espiritual. Em que momento se dá nós compreendermos melhor essa situação? Eu preciso compreender o propósito bíblico para o ato sexual e compreender da forma mais completa e ampla possível. Entender que, por exemplo, em Gênesis 1:28 você vai encontrar Deus dizendo que os abençoou, dizendo, tenha muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e o dominem, com o propósito de procriar. Né? Foi o primeiro propósito. Depois, após o pecado, foi acrescentado um propósito, evitar a imoralidade. Até então estavam nus e não se envergonhavam, o sexo não era contaminado. Você imagine que Adão e Eva andavam nus pelo jardim. Não precisava de roupa, porque não havia a maldade. Quando eles pecaram, Deus foi e cobriu. Eles primeiro sentiram a necessidade de se cobrirem, depois Deus foi e confirmou a necessidade de cobrir, porque é realmente uma área, um aspecto do ser humano que é muito delicado, é muito frágil. Então precisa cobrir mesmo, precisa guardar. É da intimidade, né? Então é muito delicado. E aí diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 7:1-5, que diz assim, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em fazer isso,
por algum tempo para se dedicarem à oração, mas depois devem ter relações normais, para que Satanás não os tente por não poderem se dominar. Ou seja, Deus reconhece a necessidade do sexo para livrar o homem do pecado. Em vez de sexo ser o caminho para o pecado, ele para por Deus ele é visto para o livramento da tentação. Do pecado. É para livrar. Do pecado sexual. Do pecado sexual. Porque o sexo fora da relação matrimonial é pecado. Mas dentro da relação matrimonial é como um cercadinho que um pai e uma mãe compram para colocar o seu bebê para que ele não se machuque. A gente não coloca nosso filho dentro de um cercadinho, Deus vai e cria esses cercadinhos. O ato sexual, a intimidade sexual do casal é um cercadinho. É um lugar onde o casal fica guardado, fica protegido da imoralidade sexual, da prática inadequada do sexo. A questão, Darleide, é que houve uma banalização tão grande. As pessoas falam e falam e falam de maneira tão distorcida sobre esse assunto, que é difícil para as pessoas, às vezes, entenderem o sexo dentro desse contexto tão santo e tão puro. Eu já escutei, eu me lembro que eu fui dar uma palestra uma vez num local, e eu disse para eles, eu usei o texto que está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra tudo é absoluta. Tá tudo, cabe tudo dentro dela, inclusive o sexo. E eu preciso fazer sexo com meu marido com a mesma intenção e com o mesmo espírito com que eu canto, com que eu prego, com que eu adoro na igreja. É um espírito de adoração. O ato sexual enquanto lugar de culto. E falar isso para a igreja, para algumas pessoas, é algo muito complicado. Eu me lembro que, ao comentar isso, eu orientei que os casais orassem, pedindo a bênção de Deus sobre a intimidade sexual, e a mulher olhou para mim e disse: irmã, isso não pode ser feito. Não, na hora que eu vou fazer sexo com meu marido, eu olho para o Senhor e digo: Senhor, olha para o lado só um pouquinho, não olha para cá agora não. Como se Deus estivesse de um lado e o sexo do outro. Como se o sábado estivesse de um lado e o sexo do outro. E o sábado é santo, o sexo é santo, tudo é santo porque veio das mãos de Deus. Isabel, é verdade que a sexualidade pode ser ou melhor, a espiritualidade pode ser utilizada para mascarar uma questão sexual mal resolvida? E não fique espantado se isso ocorre com você. Quando a gente fala de uma sexualidade mal resolvida, nós não estamos falando num sentido de agredir, de ofender, de dizer, olha, como dizem muitas vezes, você é um mal resolvido, você não se resolve na cama. É como, quando nós falamos aqui, nós estamos querendo fazer você pensar como você observa a sexualidade. É nesse padrão de santidade que nós temos tentado entender a partir da palavra de Deus? Se não é, se para você sexo é feio, é sujo, não pode, não fala, não toca, nem com o seu próprio marido, aliás, é com ele que tem que ser, ou com sua mulher que tem que ser, você não tem a liberdade de falar disso, se vocês não trocam experiências, se vocês não dizem do que gostam, do que não gostam, de como fazer, de como não fazer, de quando não fazer, se isso para vocês é um negócio absurdo, então você tem problema na área sexual e precisa enfrentar esse problema como aquele que tem dor de cabeça precisa saber por que tem dor de cabeça. Mas quando toca na área sexual, se torna ofensivo demais. Mas é possível que a espiritualidade seja usada como máscara para nos resguardar de uma sexualidade mal resolvida? Pode, inclusive tem uma ligação direta, Darleide, com o terceiro propósito para o sexo, que foi o dar prazer. Então, o que acontece? Eu não tenho uma relação sexual prazerosa, eu não tenho uma experiência na minha sexualidade prazerosa, é algo que me traz significado de dor, que me traz significado de castração, que me traz significado de violência. Então, eu prefiro esconder, eu prefiro mascarar isso, sublimar isso, ou mesmo negar, para que eu não tenha que enfrentar isso, tá? E um dos meios utilizados para isso é a religião.
A religião, ela pode ser uma bênção na vida do ser humano. Ela pode e deve ser uma bênção. Mas quando ela não é vivida da maneira adequada, da maneira como Deus pensou, o papel da fé na nossa vida, da religião na nossa vida, e a gente vive conforme as nossas crenças e não conforme a vontade de Deus, ela acaba sendo uma grande armadilha, inclusive para a castração sexual, para o impedimento da vivência desse prazer sexual do jeito que Deus planejou. Acaba sendo realmente um instrumento de poder, de controle disso. E torna, às vezes, a busca obsessiva, a busca distorcida e descontrolada por essa espiritualidade, ela pode, na realidade, se tornar uma arma muito cruel no que diz respeito a fazer julgamento a respeito da sexualidade dos outros, entendeu? A criticar, a estar sempre com um discurso extremamente puritano, extremamente desvirtuado da pureza, porque puritano e pureza não tem nada a ver. Muitas pessoas que criticam algumas atitudes nos outros, quando você se aproxima um pouco ou de repente descobre, elas estão vivendo situações muito piores do que aquelas que ela está constrangendo, que ela está criticando, né? Então, essa é uma maneira, a espiritualidade realmente pode ser uma maneira de você não ter que se enfrentar, não ter que se olhar, não ter que, ter que lidar, sabe? De ter que falar, de ter que tratar sobre as suas dores, as suas frustrações sexuais. E nós estamos falando aqui então de um extremo. No outro extremo nós vamos ver o que tudo pode, está tudo liberado, entre quatro paredes tudo pode, sexo de todo jeito tudo pode, que é extremamente agressivo a condição de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, numa sexualidade saudável que vai estar aqui no equilíbrio. Então nós vamos ter aqui uma negação e para essa negação a utilização da espiritualidade. No outro extremo eu vou ter a pornografia, o sujo, o feio, a piada nojenta, o medo mascarado de liberdade. Exatamente. As angústias e frustrações mascarados de liberdade. Então, a piada pronta porque eu tenho liberdade para fazê-la, quando, na verdade, o plano de Deus nem é uma coisa e nem é a outra. Não é a negação e a espiritualidade que a sufoca, mas uma espiritualidade que a salva e que a liberta do medo, da pornografia, da angústia, dessa coisa toda gerada, aí sim, pela carne que trabalha contra o Espírito de Deus. Mas um homem e uma mulher que, debaixo da autoridade de Deus e segundo o Espírito de Deus, tem a clareza, a leveza e a condição suave, sublime, de falar de uma das coisas mais lindas da vida, que é a forma de gerar vida. É a única forma de gerar vida, é por meio do sexo, e um sexo que aconteça numa sexualidade plena e bonita, é para você se deliciar e acreditar. Não há do que se envergonhar naquilo que Deus planejou para nós. Quer escrever para a gente? Mande o seu e-mail para o semtabus@novotempo.com. Tem alguma dificuldade? Algum sofrimento? Quer questionar, quer perguntar? Nós temos uma equipe de profissionais para atender você. Há uma demanda enorme, mas nós fazemos o maior sacrifício, no bom sentido da palavra sacrifício, para atender você. Nós temos psicólogas, nós temos pastores, nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, prontos para te ajudar. Nós não estamos aqui para ganhar audiência, a audiência acontece naturalmente. Sabe por quê? Porque o Sem Tabus, consultório de família e qualquer outro programa que aconteça aqui na grade da Novo Tempo, todo o que é feito aqui é toda uma prestação de serviço para abençoar vidas. Nós vamos para o intervalo. Bem rápido, já estamos de volta com você aí do outro lado, sempre coladinho com a gente pela rádio e TV Novo Tempo. Até já! Tão bom ter a sua expressão de carinho aqui com o nosso programa, como a Luciana Regina, dizendo que a Isabel Passos é uma bênção, que aprende muito com seus conselhos. Deus seja louvado pela sua vida. Ela é de Itabuna, lá na Bahia. A Jéssica acompanhando o programa de Boa Vista, em Roraima. Beijo para vocês. O Ezequiel dizendo que o programa é top, que Deus seja
louvado. A Elis diz que acredita sempre no valor do nosso programa. Muito obrigada, Isabela. Belinha também nos acompanhando, dizendo que está achando muito bom e eu que gosto muito da sua participação. A Luciana, um abraço, dizendo que foi linda a sua declaração de amor. Faltou uma trilha bem romântica, digo eu, não que ela tenha dito. Teve trilha, Aline? Gente, a minha produção é top. Obrigada, Wesley. Muito obrigada, Aline, a todos. Teve trilha, quem estava em casa ouviu, que lindo. A Kátia, sou cristã e sempre achei que o sexo tem que ser da maneira que Deus se agrada. Mas a pergunta é, orar antes do sexo e depois também? Também, agradecendo, depois de um orgasmo... Mas, Isabel, deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? Faço. É mesmo? Agradeço a Deus, sim, pela bênção depois de um orgasmo intenso, depois de uma relação sexual bem feita. A única coisa que nos resta dizer é bendito seja Deus. Isso é uma oração. Isso Bendito é um louvor. seja Deus. A Kaline dizendo, Arleide, seus programas estão muito bons, que Deus continue usando vocês. Amém, Kaline. Vamos, aproveitando aqui um pouco mais o tempo, que voa muito rápido. Deixa eu só dar antes 2 dicas de leitura. Mostra aqui comigo, Moranguinho, Conduta Sexual, um livro oferecido pela Casa Publicadora Brasileira. Aqui está condensado aqui tudo que nós acreditamos que seja bom para a nossa sexualidade. Conduta Sexual, ele é oferecido pela Casa Publicadora Brasileira. Como que você vai encontrar? cpb.com.br, cpb.com.br, e é uma bênção para a sua vida. Outra bênção, esta aqui com a gente. Você vai entrar no nosso blog, vai colocar os seus dados pessoais num formulário que temos ali e você deixa os seus dados, que eu digo enquanto endereço, e você vai receber em casa a revista Família Feliz. E aqui, inclusive, além de todas as dicas de relacionamento, falamos tranquilamente, abertamente sobre vida sexual conjugal. De presente para você. E ainda mais o livro da Casa Publicadora Brasileira, mas esse não é bem de gracinha, vai ter que pagar um pouquinho, mas vale a pena. Beijo para você. Amiga, num estudo seu, você chega a dizer que o orgasmo do corpo é uma forma de se expressar. Você vai dizer que o orgasmo tem a ver com expressão espiritual, é isso? Espiritual, afetiva, de vínculo. É preciso desmistificar, tirar a ideia de que o sexo é algo que é somente físico. O físico, o aparato físico do homem e da mulher é o instrumento para uma expressão de afeto. O sexo no local de afetividade. É por isso que é tão danoso a prática sexual desvinculada do casamento. É porque é preciso ser uma expressão de afeto e não como uma satisfação física. Então não é simplesmente, tem mulher que vai dizer assim, eu faço para satisfazer meu marido. Não. Ou o marido que vai comparecer, como dizem, porque precisa cumprir o seu papel de homem, mas ele não está também muito ligado em fazer a sua mulher feliz. Isso não é sexo saudável. Não é saudável, e esse tipo de prática sexual dificilmente vai ter condições de ajoelhar diante de Deus e dizer obrigado, Senhor. Porque não vai ter essa satisfação sexual. Não vai ter. Eu preciso entender de que para eu ter um sexo agradável, gostoso, que me faça feliz com o meu marido, com a minha esposa, eu preciso ter um entorno também saudável. Existe algo mais além do sexo, existe alguém que faz diferença na tua vida. Não é com qualquer um. É com alguém que escolheu você. O teu marido não casou contigo pensando na tua vagina. E a tua mulher não casou contigo pensando no teu pênis. Casou contigo pensando em você, pessoa integral. E desse integral faz parte o pênis e a vagina. Mas ele não é o todo. Ele não é tudo. Eu gostaria, Darleide, de trazer alguns textos que o meu marido carinhosamente separou da Bíblia, porque assim, às vezes a gente perde de vista que a Bíblia fala disso. A Bíblia reservou um livro inteiro
para falar da vida sexual de um casal. Mas deixa eu entender aqui, você diz o meu marido separou. Quando você fala de sexo, quando você lida com essa em terapia de casais ou quando você lida no seu consultório, você não está trabalhando sozinha, você trabalha com o marido, mesmo que ele não esteja dentro do consultório. Mesmo que ele... Você é apoiada pela sua família para fazer o que faz. E isso tem um significado muito mais amplo, por isso talvez a tua liberdade em ver isso de modo tão lindo como é, porque a tua família está junto. Não é uma coisa separada, à parte, medrosa, que economiza o valor que ele tem. Bonito isso. Meu marido costuma dizer que nós somos um time. Que lindo. Somos uma equipe. Eu não sirvo a Deus sozinha. Nós estamos todos juntos nessa. Eu sei que eles estão em casa agora me apoiando, até por conta de todo esse ribuliço, né? Esse ribuliço essa semana, né? Que movimentou muito a vida da gente, né? Nós ficamos realmente assim, meio... O que está acontecendo? O que é isso que Deus está fazendo conosco, né? Mas estamos juntos o tempo inteiro, os meninos muito conscientes, muito tranquilos, a par de tudo, acompanhando tudo muito de perto, dando o maior apoio, né? Recebendo mensagens no Face, sua mãe estava no programa, né? E tal. Então, numa boa, a gente está lidando com isso tranquilamente. E o que o seu marido separou enquanto textos bíblicos? Então, Cantares 1... diz assim, primeiro em Deuteronômio 24:5, olha como Deus fala da sexualidade de uma maneira tranquila. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público. Por um ano inteiro, ele ficará livre de trabalho para se regozijar com sua mulher que tomou. Eu imagino que a Aline gostou dessa ideia, né? Porque recém-casada, o marido fica um ano sem trabalhar, né? E o texto... Pena que essa realidade já não é mais tão favorável hoje. Mas na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, um homem que se tenha casado há pouco tempo ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano. Sabe fazendo o quê, Darleide? Fazendo a sua mulher trocar os olhinhos. Fazendo com que sua mulher se sinta feliz. Olha que coisa maravilhosa. E ela fazendo este homem feliz. Cantares 1 diz o seguinte, beije-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Eis que és formoso, ó amado meu, como amável és também. O nosso leito é viçoso. Você imagina as palavras que o escritor do livro de Cantares não poupa. Ele diz mais, como és formosa, amada minha, eis que és formosa, os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Aí tem mais, os teus lábios são como um fio de escarlate. E a tua boca é formosa, as tuas faces são como as metades de uma romã por detrás do teu véu. Aí ele vai e diz mais ainda, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. O estudo teológico mostra que quando o Cantares traz meu jardim, ele está falando da região genital feminina, da vagina. E olha o que o autor está mandando fazer. Assopra no meu jardim, espalha os seus aromas, entre o meu amado no meu jardim e coma os seus frutos excelentes. Tem linguagem mais sensual do que essa? Não tem. Diz mais, quão formosos são os teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe. Os contornos das tuas coxas são como joias, obra das mãos de um artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. Quando você pega uma taça com uma bebida, o que tu faz com ela? Tu bebe. E ele está dizendo, bebe do umbigo da tua mulher. O teu ventre como um montão de trigo, cercado de lírios. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. E numa outra parte ele compara os teus seios são como cachos de uva. O que tu faz com os cachos de uva? Eu adoro uva. E quando eu pego um cacho de uva, eu não fico contemplando e achando ele bonitinho de longe.
eu experimento. Eu aproveito daquele cacho de uva, eu como aquele cacho de uva. Ou seja, tem todo um sentido poético, tem toda uma maneira de colocar-se aos moldes de uma poesia hebraica para falar de prazer sensual e sexual. Você sabia que muita gente durante muito tempo duvidou de que este livro tivesse a validade de estar entre os livros canônicos, os livros escolhidos e reconhecidos como inspirados? De tão sensual que ele era? E na maioria das vezes nós vamos querer dizer que tudo isso é uma metáfora para falar apenas de espiritualidade. Não, aqui é espiritual, aqui é santo, porque afinal de contas nós temos admitido uma ideia grega de que nós somos separados uma coisa da outra. Aqui é espiritual, aqui é corpo, aqui é mente, ali é emoção, são vários elementos separados, mas no contexto espiritual, a partir do conhecimento hebraico, da palavra de Deus, daqueles que têm a profecia, daqueles que receberam o Messias, daqueles que têm a raiz, eles próprios reconhecem, são os que reconhecem. Os judeus reconhecem que esta linguagem é entre um homem e uma mulher, ainda que possa ser feita sobre ela uma aplicação extremamente espiritual, porque tudo é uma coisa só. Nós não somos divisíveis, nós somos únicos e Deus está em nós. Não é lindo descobrir essas coisas da palavra de Deus? Não é lindo saber que Deus tem propósito para a nossa sexualidade? É lindo demais, gente. E é isso aí que a Isabel se sente motivada para falar dessa maneira, né? Para mim é algo que é belo demais, que é santo demais e que é sublime demais para se estar fazendo piada, chacota, brincando. Eu quero deixar claro que quando você que nos vê, quando você faz uma piada com uma coisa dessa, quando você desdenha da obra das mãos de Deus, quando você critica, quando você debocha de uma coisa como essa, você não nos ofende. Não é a nós que você dirige a sua ofensa, é ao próprio Deus, ao próprio artista que criou essa obra de arte, o ser humano como todo, incluindo o seu órgão sexual. Eu desejo sinceramente, Darleide, que hoje que as pessoas que nos veem possam renovar a mente delas e aprender em suas vidas qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele para a vida deles, para que eles sejam mais felizes, especialmente na sua sexualidade, para que eles revejam os seus conceitos, para que eles saiam do extremo da castração, do extremo do excesso de puritanismo, aquela falsa moral, saiam desse extremo e saiam também do extremo da liberdade demais, do deboche, da pornografia, da impureza e venham para a cruz. A cruz é o equilíbrio. Papai do céu nos traz para o meio, para entender que assim como ele diz que como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se fazem um, o homem ao se unir a uma mulher se torna uma só carne com ela. Eles se tornam um só, literalmente um só. A penetração vaginal dá esse significado. Eles são um só. E isso é santo, isso é puro. Isso é belo, foi Deus que criou e nos deu de presente. E nós precisamos ser felizes, do jeito que Deus pensou. O texto bíblico já diz, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se farão uma só carne. Não é noutro momento, mas no momento do ato sexual que o homem se faz uma só carne. E obviamente que ligados pelo propósito, ligados pela vontade de estarem juntos e de construírem juntos a imagem e semelhança de Deus. Porque um homem separado, uma mulher separados são a imagem e semelhança de Deus. Mas eles juntos fazem o propósito de Deus que somente acontece quando um homem e uma mulher se unem carnalmente juntos. Eu digo carnalmente em termos de falar de fisicamente juntos, mas é uma obra espiritual. Sabe qual? Gerar vida. Gerar vida. Somente um homem e uma mulher faz isso. Não se gera vida no laboratório, não se gera vida pegando aqui, levando dali, sem que tenha um homem e uma mulher colaborado. Não existe vida se não é na união de um homem e uma mulher, a partir de uma relação sexual abençoada por Deus, que seja assim. Portanto, amados, chegando ao final do programa, deixa eu dizer para você, não tema.
Não se espante, não se escandalize. Momentos virão em que nós ficaremos estarrecidos diante das barbaridades que serão feitas com o povo de Deus, e será em nome de Deus, como já fora feito em tantas épocas na face da terra. Quantas vezes já fora levado ao deboche o nome de Deus? Quantas Bíblias foram queimadas? Quantos homens e mulheres de Deus foram queimados? E todos ficavam pasmados diante daquilo, mas o Senhor Deus estava no seu lugar. Queimaram homens e mulheres, debocharam de homens e mulheres. Aos olhos de alguns, que loucura! Por que não se calaram? Por que não negaram? Por que não disseram de outro jeito? Por que não se colocaram de outra maneira para que não se acendessem as fogueiras, para que não rissem, para que não zombassem, para que não fizesse, para que não deixasse de fazer? E o Senhor estava no seu santo lugar, no mesmo lugar onde ele esteve e ficou quando Jesus foi morto na cruz, não é? Mas, queridos, saibam de uma coisa: o dia da glória virá, o dia do Senhor virá, e todas as coisas serão esclarecidas, e os santos continuarão sendo santos, e os impuros continuarão sendo impuros. Mas até lá, que o Espírito de Deus trabalhe em nossa vida, enquanto seres sexuais, enquanto seres espirituais, enquanto seres servos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê plena paz, porque só Ele pode fazer isso. Muito obrigada pelo carinho, pela grande audiência, por sermos um programa de grande audiência e repercussão, ao ponto de fazer rir aqueles que não sabem contemplar a obra e a glória de Deus por si só. Beijo, até semana que vem. Obrigada, Isabel.